Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Sempre um prazer estar aqui com os irmãos. E hoje, nessa segunda-feira aqui na região sul, bem fria, bem gelada. Mas vamos crer que a presença do Espírito Santo aquece os nossos corações. Então, antes de nós darmos aqui o ponto de partida da nossa live aqui com a leitura da Escritura, coração, gostaria que os irmãos que estão aqui conosco, né, que já estão tendo sua participação, pudesse nos informar aqui só se o áudio está saindo bem, vocês podem nos ouvir bem, e assim que os irmãos nos informar, amém. Bom, irmã Tainá, irmão Daniel, que estão conosco, só aqui confirmando que está bom. Amém. Nós vamos aproveitar então a oportunidade, vamos fazer uma breve oração e já vamos estar iniciando aqui a nossa live, amém, no dia de hoje. Senhor Jesus Cristo, obrigado por esse momento tão especial que o Senhor tem nos dado. É tão bom estar aqui, Senhor, poder falar as coisas grandiosas da sua palavra, aguardando sempre a inspiração do alto, a inspiração do Espírito Santo, e saber que os teus filhos estão do outro lado, na conexão, também na expectativa de serem abençoados através da tua palavra. Circuncida meus lábios para eu poder ler, que a inspiração do Todo-Poderoso possa, Senhor, na minha vida, me dar capacidade e condição, Senhor, de poder expressar o que o Senhor colocou no meu coração, e o mesmo Espírito Santo poder revelar aos teus filhos que estarão ouvindo nessa noite a nossa live. Essa é a minha oração e meu agradecimento no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Amém. Então, sem mais delongas, né? Quero ler com os irmãos no Evangelho de São João, nessa ocasião aqui, capítulo 14, e no versículo 27. Talvez alguém possa pensar assim, pastor de Apocalipse, pulamos para o Evangelho de São João, né? Mas as escrituras, elas estão todas elas interligadas, né? A profeta nos faz esse comentário, que a partir do momento que os selos foram abertos, toda a Bíblia tornou-se nova para ele, né? Mostrando que tudo está num contexto, numa grande conexão, e que o Espírito Santo, quando entra na cena, ele sabe como ligar a cada cabo das Escrituras, né? Fazer conexão de Gênesis a Apocalipse, como o profeta sempre nos ensinou. Então, aqui a Escritura de hoje é São João 14, 27. Eu deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, e nem fiquem com medo. Amém. Que promessa maravilhosa, né? Não se turbem, não fiquem perturbados, e não tenham medo, não tenham temor, né? Porque o Senhor Jesus Cristo nos prometeu que Ele nos daria a sua paz. A minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Então, como nós estamos falando já algumas lives a respeito desses eventos ali de Apocalipse, né? A gente se deteve um pouquinho ao final da terceira vinda, que seria a batalha do Armagedon. Fizemos já aqui uma separação entre o que é a batalha do Armagedon, a batalha de Gog e Magog. Também fizemos aqui uma live dedicada ao que leva a batalha do Armagedon, né? De onde vem a influência do Armagedon, uma influência política, uma influência religiosa, e a batalha de Gog e Magog, uma influência política, né? Então, caminhando neste caminho, nós também falamos a respeito de se você quer paz, prepare-se para a guerra. Eu queria repetir essa frase hoje aqui, que essa frase é de Martim Lutero. Lutero disse: se você quer paz, prepare-se para a guerra. E nessa ocasião aqui, eu quero trazer para os irmãos o que nós tínhamos comentado na segunda passada. Segunda passada, comentei com os irmãos a respeito que essa batalha do Armagedon, eu creio que todos os acontecimentos de Apocalipse, né, todos eles estão, de uma certa forma, em alguma parte do Velho Testamento, eles estão ali tipificados, né, em algum lugar estão ali como sombra, tipos e figura. Talvez a gente não consiga haver todos os tipos, né, talvez a gente não consiga captar todos os tipos. Então, isso seria, assim, insuficiência nossa, não que não esteja ali, né. Vai de maneira, né, que o Espírito Santo vai nos iluminando, nós vamos tendo comunhão com outros irmãos, e irmãos vão nos auxiliando, vão nos ajudando, outros irmãos vão conseguindo ver aquilo que a gente não consegue ver, e nós, como um corpo, né, nos edificando, congregando, agregando um ao outro, e Deus vai nos mostrando gradativamente, né, tipos, sombras e figura dos acontecimentos. Então, nessa noite aqui, eu quero trazer alguns tipos do Velho Testamento, mostrando essa batalha do Armagedon, lá no tipo, lá atrás, lá, né? Alguns acontecimentos que aconteceram. Talvez, né? Hoje nós vamos ler uma parte do livro de Juízes. Também não vou trazer muita coisa, eu quero dividir em partes, né? Talvez vou dividir em 3 partes, até para não deixar aqui muita informação, que eu sei que chega uma hora que a mente também fica sobrecarregada, né? Chega uma hora que a gente não consegue captar muita coisa. Então, creio que Deus aqui tem a porção necessária, a porção exata que nós precisamos para hoje. E eu também tenho
tem essa forma minha de falar, eu não consigo ser bem objetivo, rápido objetivo, eu sou subjetivo, né? Eu custo a colocar aqui a plataforma, eu faço um certo rodeio para poder chegar no que eu quero falar, mas não adianta, irmãos, é a forma que Deus me fez, eu sou assim, e, e já tentei fazer de outra maneira, não consigo. Então, os irmãos tenham paciência comigo, e que Deus me ajude, né? E ajude a todos vocês. Então, repetindo aqui a frase de Martim Lutero, não se esqueça mais dessa frase. Você quer paz? Prepare-se para a guerra. E uma coisa que o Espírito Santo na última live aqui fez com que eu dissesse para os irmãos, e depois até em alguns cultos aqui em Araranguá, em Santa Rita, em outras partes que eu tive, o Espírito Santo fez com que eu comentasse um pouco também a respeito dessa parte, e só existe uma batalha que está acontecendo, uma guerra, né, que está acontecendo, e que nós conseguimos guerrear, estar em guerra, em batalha, e ao mesmo tempo estar em paz. É essa batalha espiritual que nós estamos vivendo, né? Essa batalha espiritual que hoje o povo de Deus vive. Nós temos uma grande batalha que está travada na nossa mente, como o profeta disse, né? Como eu li no parágrafo da mensagem, a maior batalha jamais pelejada. O profeta mostra que o campo de batalha escolhido entre os seres humanos seria na nossa mente, né? Então, todos vocês que estão aqui me assistindo, vocês sabem o quanto a nossa mente é bombardeada todos os dias, né? Ataque de Satanás, uns de uma forma, outros de outras, né? Mas todos nós somos bombardeados constantemente na nossa mente. E a gente ali está batalhando, né? Essa guerra de palavras, Satanás vem na tua mente, fala alguma coisa, coloca alguma coisa, e você sempre sai em defesa citando a palavra, citando as promessas de Deus, né? Aquilo que o Senhor te prometeu, aquilo que é teu, aquilo que te pertence, mostrando que Satanás, ele é um mentiroso, né? E assim nós vamos vencendo, né? Cada dia que passa, você pode deitar de noite na cama e dizer, graças a Deus, venci esse dia, venci mais uma batalha. Você acorda no dia de manhã, você ora e já, Senhor, né, nos prepara, nos capacita para mais um dia de grande batalha. E ao mesmo tempo que nós estamos em batalha na nossa mente, ao mesmo tempo nós temos também paz no nosso coração. Então a gente consegue aqui nessa batalha, é a única batalha que a gente consegue ter essas duas coisas, né? Batalhando, lutando, vencendo cada dia, e também passando por todas essas batalhas, essas guerras, e tendo paz nas nossas almas, né? Paz no nosso coração. Só Deus que poderia fazer isso por nós, né? Porque o Senhor Jesus Cristo nos disse que a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Então essa é uma paz permanente, né? Ela está aqui, ela é permanente e ela vai permanecer em nosso coração. Bom, eu tenho aqui um outro ponto aqui, que eu quero começar por esse ponto, então para nós termos aqui um pensamento. Como eu vou falar aqui a respeito da batalha do Armagedon, essa batalha, e só colocar um ponto aqui para os irmãos compreender. A batalha do Armagedon é quando todas as nações vêm contra Jerusalém. Então, assim, é uma batalha que as nações realmente esperam eliminar completamente o povo judeu ali daquela região, né? Como é o desejo daqueles muçulmanos mais radical, né? A destruição completa de Israel, né? A eliminação completa de Israel. Então, a batalha do Armagedon é quando todas as nações vêm nesse objetivo, né? A fim de realmente destruir e eliminar completamente o judeu. Então, é nesse tempo que o judeu precisa de um livramento, nesse tempo que eles vão precisar de um livramento, eles precisam ser livrados desta hora, né? Eles vão precisar que alguma coisa aconteça para que eles possam, vou dizer assim, sobreviverem. Então, o pensamento aqui que eu trago aqui nessa ocasião é o seguinte, né? Para que haja salvação, para que haja esta libertação, para que haja esse socorro
que eles vão precisar ali, primeiro tem que haver sempre um clamor, né? Tem que haver um clamor. Então, pensando nesse clamor aqui, hoje eu estava lendo aqui algumas escrituras e Deus me deu aqui uma inspiração. E eu quero ler com os irmãos aqui em Êxodo, capítulo 3, versículo 23, depois 3, do 7 ao 8. E nós vamos ver que sempre é assim que Deus trabalha. Eu vou colocar isso como uma base, aqui no Velho Testamento, como eu falei, né? Vamos ver os tipos, as sombras e figuras no Velho Testamento, para a gente ver a imagem exata aqui como que Deus trabalha. Então, no capítulo 2, versículo 23, diz assim: E aconteceu ao passar do tempo que o rei do Egito morreu, e os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e eles clamaram. Ao seu grito subiu a Deus por causa da servidão. E Deus ouviu os seus gemidos, e Deus lembrou do seu pacto com Abraão, com Isaque e com Jacó. Então, estava tudo certinho com eles, estavam todos bem. O faraó que conhecia José deu a melhor terra, né, que havia no Egito para os filhos de Jacó, e aquilo trouxe um certo relaxamento, né, um certo comodismo, eles ficaram acomodados. Então, para que eles não ficassem acomodados, aí o profeta vem e nos ensina na mensagem a 70 de Daniel, e quando Abraão saiu da Palestina, foi para o Egito, ali Abraão caiu em apostasia, se apostatou. Por quê? Todo judeu fora da Palestina, ele está apostatado. Toda vez que o judeu sai da Palestina, da terra prometida, ele cai em apostasia. Para eles é uma terra santa, para nós é um Espírito Santo. Toda vez que nós saímos desse Espírito Santo, saímos da palavra, nós, gentil, nós também caímos em apostasia. O judeu só pode ser abençoado por Deus estando na terra prometida, na Palestina. Nós só podemos ser abençoados por Deus enquanto nós estivermos na palavra. Aí vocês lembram que o profeta faz um paralelo em diversas mensagens, né? Principalmente na festa das trombetas, né? Que nós temos incessantemente lendo parágrafos dela, né? Eu creio que os irmãos que nos assistem já quase sabem de cor a mensagem da festa das trombetas, né? Com que Deus tem usado ela aqui nas nossas lives, né? O profeta mostra que esse paralelo aqui dessa perseguição dos judeus aqui no Egito, levantando-se um rei que não conhecia José, fazendo essa perseguição, forçando eles a irem à terra prometida. Isso aconteceu nos nossos dias, né? Deus levantou ditadores, ou permitiu que esses ditadores se levantassem, também para cumprir a Apocalipse capítulo 9, né? Que fala a respeito daqueles 4 anjos de morte que estavam ali prontos para um propósito, Stalin, Mussolini, Hitler, né? E houve toda aquela amarga perseguição aos judeus, ali, o Holocausto, que eles também estavam acomodados na Europa, né? Havia passado aquela perseguição da Era Negra, da Era das Trevas, né? Aquela perseguição católica que eles tiveram durante aquele período. Agora tem um período de abundância, de riqueza, né? Os judeus, donos de grandes bancos, né? Quase dominavam toda a economia da Europa. Mas como Deus tinha que trazer eles de volta para a Terra Prometida, né? Deus tinha que trazer eles. Então Deus também permite com que se levante essa amarga perseguição, né? Para que também eles pudessem retornar para a Terra. E aqui também no capítulo 3, versículo 7, quando o Senhor, no 7 e no 8, quando o Senhor aqui está falando com Moisés, ele diz assim, ó, e o Senhor disse, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa de seus capatazes, pois eu conheço o seu sofrimento. E eu desci para libertá-los da mão dos egípcios, para fazê-los sair daquela terra para uma terra boa, grande, para uma terra que emana leite e mel, para o lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Então, quando acontece o clamor, esse clamor faz com que Deus lembre, não que Deus esqueça, mas Deus quer que nós lembramos a Ele de suas promessas, né?
Então Deus permitiu que o Faraó apertasse, e logo então que o Faraó aperta eles, começa a vir esse clamor. Quando vem esse clamor ali da parte dos filhos de Israel, então Deus levanta o libertador, né? Deus traz uma libertação através de um profeta, de uma mão forte, né? Como diz você do Egito, por uma mão forte, né? Através de um profeta, de uma mensagem, Deus vem e traz o livramento para eles. Também aqui no livro de Jeremias, só fazer uma conexão aqui no livro de Jeremias também, no capítulo 30, versículo 7 até o 9 também diz assim, falando a respeito dessa angústia, né, essa angústia de Jacó. Ai de mim, pois aquele dia é grande, tal que nenhum é semelhante a ele, e o tempo de aflição de Jacó, mas dela ele será livrado, pois isso acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que quebrarei o seu jugo sobre teu pescoço, irei despedaçar os teus astilhos, e estrangeiros não mais se servirão dele. Porém, eles servirão ao Senhor seu Deus e Davi seu rei, a quem levantarei para eles. Então aqui, o livro de Jeremias, capítulo 30, versículo 7 ao 9, mostra aqui que haverá uma angústia, que aqui chama aflição, ou outra tradução como angústia de Jacó. Também vamos ler alguns parágrafos do profeta falando sobre isso. E quando acontece essa angústia de Jacó, também vem o livramento. Então, primeiro vem a angústia, o livramento, e logo depois que passa a angústia, vem o clamor, Deus envia o libertador, e aqui logo já aponta lá para frente, né? Já o milênio. Pois eles servirão ao Senhor seu Deus e Davi, seu rei. A gente sabe que Davi aqui não é o rei Davi lá, né? Quando se fala-se Davi aqui, está referindo-se a Cristo no milênio, né? Então, como também está no livro de Ezequiel, né, que fala a respeito de Davi, né, na figura do Senhor Jesus Cristo. E aqui no sexto selo, o profeta diz assim, parágrafo 243, porém eles estão esperando por seu profeta, e vão receber 2 deles, isto mesmo. Agora note novamente, agora também, quando esses judeus, vou lhe dar outro pequeno símbolo, de modo que possa entender, que são judeus aqui agora, nesse lado do arrebatamento. Observe o que aconteceu. Está também simbolizado. Não demoraremos para fazer isto, porque corremos e esgotamos aqui. Também simbolizando no que se chama a angústia de Jacó. O profeta, veja, esses judeus aqui têm. Então o profeta começa aqui na mensagem, o sexto selo, falar um pouquinho sobre a angústia de Jacó. E aqui no sétimo selo ele dá um complemento, no 227, 228, ele diz assim, agora, se Deus vai purificar esta virgem, que era uma boa mulher, falando da virginécia, né? Mas ela simplesmente falhou em colocar azeite na lâmpada. E ele vai purificá-la através da perseguição ali. Ele coloca essas tribos bem ali para a mesma coisa. Não sei se os irmãos estão lembrados que o profeta faz uma referência, que ele diz que o sexto selo está no mistério tríplice, né? O mistério tríplice do sexto selo é a purificação da terra, a purificação das virginécias e a purificação de 144 mil, né? Creio que alguns irmãos estão familiarizados com essa parte, né? E o profeta que faz uma observação interessante, ele disse, né? Agora, se Deus vai purificar essas virgens, falando das virginécias, que era uma boa mulher, assim, ela é virgem, ela tem pureza, né? Não é uma mulher imunda. Ela simplesmente falhou em colocar azeite na lâmpada. Então, a única diferença realmente que tem a noiva do Senhor Jesus Cristo que sobe no arrebatamento para a virginécia, realmente é a quantidade de azeite, né? Uma recebe
por medida e outra recebe sem medida, né? Cálice sempre transbordando, a noiva que sobe no arrebatamento. E diz assim, ó, e ele vai purificá-la através de perseguição ali. Então ela vai ser perseguida não porque ela é uma mulher imunda, que ela tem que ser purificada de seus pecados, ela vai ter que passar por perseguição, ser purificada pelo simples fato de não ter completado as suas lamparinas, suas vasilhas, com o azeite necessário para o arrebatamento. E ele diz assim, ó, ele coloca essas tribos bem ali, para a mesma coisa. Então, as tribos de Israel, aonde Deus vai tirar entre as 12 tribos 144 mil, ele coloca ali também para essa mesma finalidade, né? E as purifica durante o tempo do período da tribulação, porque é uma purificação, é juízo, mas veja eles depois. E olha aqui aparece os 144 mil, depois a purificação de Israel. E aqui aparece também as virgens adormecidas. Aparece purificada e está vestida de vestes brancas, está vendo? Que perfeito, como é bonito. É exatamente como Jacó no tempo de angústia. Eu estou falando sobre a angústia de Jacó, né? Por que eu estou falando sobre a angústia de Jacó? Estou lendo aqui sobre a angústia de Jacó. Porque não pode vir uma libertação para Israel sem que primeiro haja uma angústia, um clamor. Tem que haver primeiro uma angústia, um clamor, esse período, né, a angústia de Jacó, para que Deus então envia essa libertação para eles, né? Exatamente como Jacó no tempo da angústia. Veja eles, Jacó no tempo da angústia, ele tinha agido mal, mas passou pelo tempo de purificação, porque tinha sido injusto com seu irmão, Esaú, está vendo? Ele enganou para obter o seu direito de primogenitura, mas ele passou por uma purificação antes que pudesse ter seu nome mudado de Jacó para Israel. Que é um tipo da ordem de Deus tipificada hoje. Então, nós temos aqui, no período da tribulação, Deus permitindo aqui esse tempo de angústia, caso tanto para as virgens, que não seria o nosso assunto hoje, né? Seria que o assunto nosso é a respeito da angústia de Jacó. E nós temos aqui também essa angústia de Jacó, também mostrando a purificação e Deus permitindo que aconteça essa angústia, né? Porque se não há angústia, como eu li ali no livro de Êxodo, também não existe clamor, não existe desejo de ser livrado, não existe desejo de sair do velho Egito, né? Então, assim como eu disse, né, o povo cai num certo comodismo, e eles estavam acomodados. Então Deus permite as perseguições para que realmente eles possam clamar ao seu Deus, né? E Deus então poder lembrar de suas promessas e vir responder a eles. Também na mensagem 4, ação sobre a montanha, no 168, o profeta diz assim, Deus, na oração, tu prometeste que seria a mesma coisa nesse dia. Eu oro que tu confirme essa palavra. E nós atuaremos exatamente sobre aquela promessa ali, que será como foi em Sodoma pouco antes que Sodoma fosse queimado. E o julgamento atingisse Sodoma, o mundo gentil. Então o julgamento está para atingir o mundo gentil. E os judeus têm mais 3 anos e meio, através do período da tribulação, a angústia de Jacó. Então, certamente, né, como nós falamos em outras lives, né, vai haver essa angústia de Jacó aqui no período da tribulação, essa perseguição, vai ser tão grande, né, que vai precisar daquela interferência que nós falamos aqui no outro dia, né, dos Estados Unidos, com a terra engolindo as águas, que essa vai ser uma grande perseguição, porque eles precisam passar por isso até poder chegar na sua purificação. Aí o profeta, quando também está ensinando nós essas coisas, ele mostra para nós que Zacarias capítulo 12, do 9 ao 11, ele diz assim, do 9 ao 11, 12, do 9 ao 11, e acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Está falando do Armagedon.
Mas derramarei sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, o espírito de graça e súplica. Então, primeiro, antes de as nações virem contra Jerusalém para destruir Jerusalém, e o Senhor destruir todos aqueles que vierem contra Jerusalém, primeiro ele derrama o espírito de graça e súplica, que nós sabemos que o espírito de graça e súplica é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o espírito da graça, né? E olharão para mim a quem o traspassaram e prantearão sobre ele como quem planteia pelo seu único filho. E estarão em amargura por ele, como aquele que está em amargura pelo seu primogênito. Naquele dia haverá grande pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimon no vale de Megido. Então, nesse tempo, eles vão conhecer a Jesus como seu Messias, né? Eles vão reconhecer que aquele Jesus que eles crucificaram lá no passado, aquele era o Messias deles, né? Então eles vão chorar e eles vão prantear por isso, né? Tipo do José, como o profeta sempre também nos mostra aqui, tá? E aqui em Romanos, eu vou fazer essa base aqui, irmãos, que eu quero chegar num ponto aqui. Romanos também, capítulo 11, versículo 26. Interessante essa parte aqui, eu vou ler do 25. Paulo diz assim: porque eu não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais sábio em seus próprios conceitos, que a cegueira aconteceu em parte em Israel, até que tenha entrado a plenitude do gentil. Já falei para os irmãos aqui em outra live que a plenitude do gentil é a 7 eras da igreja, né? O tempo que Deus trata espiritualmente com o gentil. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador e desviará de Jacó a impiedade. Então, quando Israel estiver precisando, que eles entrarem nesse espírito de clamor, de súplica, né, essa angústia, começar a vir essa angústia, eles começam a clamar a Deus, então Deus envia este libertador. Interessante que, aí eu pensando nesse libertador, aqui de Sião virá o libertador, me veio aqui um parágrafo da mensagem Futuro Lar, eu creio que aqui é o 292. Olha como é que o profeta coloca aqui, irmãos, o que isso aqui tipifica, né? O 11:26. Assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador. O profeta aqui lendo a escritura, aqui ele lê essa mesma escritura, mas no livro de Isaías. Ele diz assim: 7 mulheres daqueles dias lançarão mão de um homem dizendo: nós comeremos nosso pão e nós vestiremos de nosso vestido, tão somente queremos que sejamos chamada pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Esse é o tempo do fim, o qual vivemos agora: divórcio, casamento, prostituição e tudo mais. Naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. Como vocês se libertaram de todas essas condenações, vê? E será que aquele que ficar em Sião e os que permanecerem em Jerusalém, profeta entre parênteses, vamos ver, em Jerusalém será chamado santo todo aquele que estiver escrito entre os vivos em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundícia dos filhos, das filhas de Sião, recorde, esta sempre é a noiva. Aí ele segue falando aqui e mostra que Jerusalém, depois mais adiante aqui, né, e limpar o sangue de Jerusalém, esse é o remanescente judeu. Então aqui também já devo ter passado por aqui com os irmãos. Sempre quando se refere-se a Sião, sempre está se referindo-se à noiva gentia, e quando se trata de Jerusalém, está se referindo-se ao judeu. Então, se a gente pensar aqui na escritura de Sião virá o libertador, eu tenho para mim que esse libertador vem dentre a noiva gentia, né? Porque de Sião vem esse libertador, né? Para trazer essa libertação para eles, né? Esse libertador vem do meio da noiva, porque de Sião virá o libertador. Sião representa a noiva de Jesus Cristo, assim como Jerusalém representa
ao povo de Israel. Então está mostrando de onde viria isso, né? De Sião virá o libertador. Eu vou voltar aqui de novo, só quero agora mostrar para os irmãos aqui esse tipo aqui no Velho Testamento, e que interessante isso aqui. No livro de Juízes. Vou começar aqui em Juízes, capítulo 3, versículo 9 ao 11. Olha que interessante esse quadro aqui, irmãos, do 9 ao 11. O mesmo quadro que nós estamos falando, 3, do 9 ao 11. E quando os filhos de Israel... deixa eu ler um pouquinho mais acima aqui, o versículo 7. E sempre foi assim, os irmãos vão ler que o livro de Juízes vai ser sempre essa mesma forma aqui. Está sempre nessa mesma forma. Talvez eu leia só 2 personagens aqui, se nós tivermos tempo, só para os irmãos verem essa repetição. E os filhos de Israel fizeram mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram a Balaim e os arvoredo. Portanto, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu à mão de Cusã Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã Risataim durante 8 anos. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, então sempre é assim, né? Eles se rebelam, Deus entrega eles nas mãos de seus inimigos, e logo eles clamam ao Senhor. Vai ser uma repetição, e Deus está sempre lá para ouvir, responder e sair em auxílio deles, né? E se quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, o Senhor levantou um libertador. Agora, sempre a maneira de Deus socorrer ao povo de Israel, sempre através de um libertador, como nós lemos lá no início. Quando o povo clamou, Deus levantou um libertador. Moisés foi lá e libertou o povo da escravidão, tirando eles do Egito e levando para a terra prometida. Quando nós estamos lendo aqui o livro de Juízes, todas as vezes que o povo peca, Deus entrega na mão de seus inimigos, eles oram ao Senhor, Deus vem para trazer o livramento, e esse livramento que Deus os traz, sempre através de um libertador, né? E quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, o Senhor levantou um libertador para os filhos de Israel, que os liderou. Otiniel, filho de Kenaz, o irmão mais moço de Caleb. E o Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele julgou Israel e saiu para a guerra. Agora vem o clamor, o libertador, a batalha do Senhor, e o Senhor entregou Cusã Risataim, rei da Mesopotâmia, em sua mão, e a sua mão prevaleceu contra Cusã Risataim, e a terra teve descanso por 40 anos, e Otinel, filho de Kenaz, faleceu. Então, para que a terra pudesse ter esses 40 anos de descanso aqui, né? Essa descanso, paz. Você não sabe que o milênio também, o profeta diz que também representa o verdadeiro sábado, né? o sétimo dia, o sétimo milênio, né? Também milênio, além de ser um tempo de paz, também é um tempo de descanso. Mas vamos notar aqui, irmãos, que antes de haver o tempo de descanso, né, esse 40 anos de descanso, nós temos aqui essa sequência que quase que todos os mesmos aqui vai acontecer a mesma coisa. Primeiro você tem eles se rebelando, né, eles longe do Senhor, como eles estavam na Europa, longe do Senhor. Deus entrega eles na mão de seus inimigos, entregou na mão daqueles ditadores. Logo que eles são entregues na mão de seus inimigos, então eles começam a clamar ao Senhor. Então, quando começa esse clamor, né, provavelmente na tribulação, começa esse clamor, a angústia de Jacó. Então, quando isso acontece, Deus manda um libertador. Esse libertador vai adiante deles nessa batalha, eles vencem a batalha e logo a terra entra em descanso. Perfeitamente, né? Angústia, tribulação, tempo de angústia de Jacó, período de tribulação, tempo da batalha, a batalha a batalha do Armagedon, e logo depois, tempo de descanso, eles entrando aqui no milênio. Bom, vamos seguir um pouquinho mais adiante aqui, né? Esse descanso que é um tipo do milênio. Bom,
Então, deixa eu só colocar aqui em ordem esses 3 pontos aqui para a gente não esquecer. Primeiro, nós temos angústia. Eu poderia escrever no quadrinho, mas eu vou deixar o quadrinho hoje. Nós temos primeiro angústia. Essa angústia de Jacó, o profeta disse aqui nas mensagens que eu li, que ela vai acontecer no período da tribulação. Esse tempo de angústia. Deus permite que venha essa angústia, essa perseguição. Tiveram primeiro, como é que o profeta fala, né? Tiveram um tempo de aflição, e logo depois das aflições daqueles dias, que foi o holocausto, a perseguição desses ditadores, e logo veio o período de tribulação, o período da angústia de Jacó. O profeta disse que a tribulação é o período da angústia de Jacó. Então, Deus envia angústia para eles, ao tempo da sua purificação. A angústia produz neles um clamor. Produz neles esse clamor. E todas as vezes que Israel clama ao Senhor, você pode ler aqui todo o livro de Juízes, vocês vão ver que todas as vezes que Deus envia um clamor a eles, logo Deus vem para trazer liberdade para eles através de um libertador, né? E esse libertador, ele vem ali na batalha do Armagedon para lutar a favor do povo de Israel, né? Nesse tempo se levantará o grande príncipe Miguel, que lutará pelo seu povo. Enfim, né? Essa escritura que vocês conhecem. E o profeta diz aqui na mensagem, Hebreus capítulo 4, parágrafos 55 e 56. Ele diz assim, vamos ver se é isso aqui mesmo que eu marquei. Ouça o que a Bíblia diz. Que é isto? E como obtemos isto? Temamos, pois, que porventura, deixando a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás, porque também a nós, o dia então, foram pregadas boas novas como a eles. O que é o Evangelho? As boas novas. As boas novas vieram a eles no Egito, que Deus enviou um libertador, e nos trará para fora e nos levará à terra prometida. As boas novas para nós agora, que Deus enviou um libertador, o Espírito Santo, né? Falando aqui da noiva gentia, né? Então, para nós, aqui o libertador é o Espírito Santo, colocando nós numa terra santa espiritualmente, né? E a eles, é uma terra física, né? As boas novas para nós agora, que enviou um libertador, o Espírito Santo, e estamos a caminho da terra prometida. Agora as pessoas têm feito disso credos, denominação, mas Deus continua a nos lembrar que o nosso repouso é o Espírito Santo. Então, no caso nosso aqui, Deus envia para nós o Espírito Santo, o libertador, né? Claro que eu sei que as pessoas vão dizer, sim, é o Espírito Santo. Sim, com certeza, né? É o Espírito Santo. Quem é que lembra do parágrafo 100 da mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, que o profeta disse assim, ó, no parágrafo 100, Os Ungidos dos Últimos Dias, o Espírito Santo é o profeta dessa era. Claro que eu compreendo o que o profeta está dizendo ali, né? O Espírito Santo, que vem nos trazer a libertação e nos colocar nós no Espírito Santo, esse Espírito Santo veio através de um profeta, né? É assim que Deus trabalha, é assim que o Espírito Santo trabalha. Sempre Deus trabalha através de vasos, de homens, né? Então, o Espírito Santo vem nos trazer a liberdade, a libertação do pecado, colocar nós no Espírito Santo, e a gente sabe que esse Espírito Santo veio através de um ministério profético. E o profeta disse assim na mensagem, um prisioneiro, 168. Mas o que Deus deve de fazer? Ele fez a mesma coisa que fez aos demais, porque Moisés foi um libertador, Paulo foi um libertador, e agora José foi um libertador, ele salvou seu povo da fome. Você vê que o profeta ao mesmo tempo, claro que é o Espírito Santo, né? Mas mostra esse Espírito Santo
atuando, agindo através de pessoas, né? Moisés foi um libertador, Paulo também foi um libertador, e assim, José também foi um libertador, né? Mostrando como que Deus trabalha nesse quadro aqui. E aqui também na mensagem, que é a exposição da Zera, bem interessante isso aqui, o profeta diz assim, ó, na página 24. Agora recorde, o que lemos em Apocalipse e Zacarias. Ambos vêm após a tribulação. A gente sabe que esse acontecimento aqui, que nós estamos falando, é o período da terceira vinda, a Batalha do Armagedon, isso acontece depois da tribulação. E sim, agora recorde que lemos em Apocalipse e Zacarias, ambos vêm logo após a tribulação. A igreja dos primogênitos não passa pela tribulação, nós sabemos disso, a Bíblia ensina isso. Nesse tempo diz que Deus vai derramar seu Espírito sobre a casa de Israel. E o Espírito Santo que foi derramado sobre os gentios em seu dia. E olharão para mim, quem o traspassar e prantearão como quem pranteia por um unigênito, chorarão amargamente por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será um grande pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimon no vale de Megido. E a terra planteará, cada linhagem da parte da linhagem da casa de Davi, a parte das suas mulheres, a parte da linhagem da casa de Natã, a parte de suas mulheres, a parte a cada uma das casas, a parte quando ele vier nas nuvens de glória em sua segunda vinda. E aqueles judeus que o traspassaram, o verão, como diz em outra escritura, de onde recebi essas feridas? Ele dirá na casa de meus amigos. Não apenas será um tempo de pranto para os judeus que o rejeitaram como Messias, mas será também um pranto para os restantes dos gentios que têm rejeitado como seu Salvador nesses dias. Então aqui só vou colocar mais um quadro aqui para os irmãos aqui. Creio que a gente tem um pouquinho de tempo aqui ainda. Vou colocar só mais um quadro aqui, também do livro de Juízes aqui. Mais esse tipo aqui. Olha que interessante aqui. Passe tempo de paz. No versículo 12 aqui se repete o acontecimento. E os filhos de Israel novamente fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor fortaleceu Eglon, rei de Moabe, contra Israel, porque eles haviam feito o mal aos olhos do Senhor. Irmão, sempre faz uma repetição, né? O povo se aparta de Deus, Deus levanta alguém para ser sempre o chicote, né? Então sempre Israel foi assim. Se apartaram de Deus, Deus fortaleceu esse rei aqui, Eglon, que era rei de Moabe, e logo ele vem contra os filhos de Israel e começa a ser oprimido, né? E ele reuniu para si filhos de Amon e Meleque, e foi feriu Israel e possuiu a cidade das palmeiras. Então os filhos de Israel serviram a Eglon, rei de Moabe, por 18 anos. Mas quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, então sempre quando eles clamam, o Senhor vem para trazer o livramento, né? Sempre o clamor traz o livramento, né? Mas quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, o Senhor levantou um libertador. Esse libertador chamou-se Eude, filho de Gera, um benjamita, um homem canhoto. E olha agora como fica esse quadro, fica perfeito aqui. Eu quero ler essa parte aqui. Eu quero que vocês pensem aqui em Apocalipse 19 nesse quadro. Olha aqui de novo 15. Eu quero que vocês ouçam a leitura aqui e pensem em Apocalipse 19. Mas quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, o Senhor levantou um libertador. Eude, filho de Gera, um benjamita, um homem canhoto. E por ele os filhos de Israel enviaram um presente a Eglon, rei de Moabe. Mas Eude fez para si um punhal que tinha 2 gumes. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada de 2 gumes, né? Corta para os 2 lados, né? Esse Eude fez um punhal que tinha 2 gumes, de um côvado de comprimento, mais ou menos 45 centímetros. Em Apocalipse capítulo 19, o libertador, montado sobre o cavalo branco, e ele tem uma espada aguda que sai da sua boca, né? Para com ela ferir as nações.
Então, é o tipo, né? E ele a cingiu debaixo das suas vestes sobre a sua coxa direita, né? A gente vê que esses detalhes que são colocados nas escrituras, né, elas estão aqui tudo por um propósito, né? Não foram colocadas aqui só, né, só para contar história, né? Eu vi aquela apresentadora, a Aline, falando a respeito da Bíblia. Ela diz assim, achei interessante o que ela disse. Ela disse, olha, às vezes a gente fica enfadado de ler aqui a genealogia que está na Bíblia, e diz assim, tanta coisa que Deus poderia colocado na Bíblia e não colocou. Então, se ele colocou aqui a genealogia, deve ser importante. Porque se olha aí, ó, né, às vezes a pedra clama mais alto, né? Então, de fato, irmãos, tudo que está escrito nas escrituras aqui, tudo tem um propósito, está apontando para alguma coisa. Como eu disse, né? Talvez a gente não consiga ver todos os tipos, mas eles estão aqui. E uns um pouco escondidos, outros um pouco mais claro. Então, primeiro, mostra que ele faz essa espada, né? Apontando lá, né? Apocalipse 19, da sua boca sai uma espada, né? Afiada para ferir as nações. E a palavra de Deus é a espada, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que é uma espada de 2 gumes, como é a espada aqui desse homem. E diz que ele colocou sobre a sua coxa direita, né? Então, quando fala de coxa direita, no que vocês pensam aí, né? No que vocês já pensaram aí? Eu já vejo, já me lembro lá que na sua coxa tem um nome escrito que ninguém sabe, né? Também já apontando também para Apocalipse capítulo 19 também, né? Na coxa direita, tudo tá aqui no tipo, né? E ele trouxe presente para Eglon, rei de Moab. Eglon era um homem muito gordo. E quando ele terminou de oferecer o presente, ele despediu as pessoas que carregavam o presente, mas ele mesmo voltou-se novamente das pedreiras que ficavam junto a Gigal e disse, tem um recado secreto para ti, ó rei, que disse, guarda silêncio, e todos que estavam perto dele se retiraram da sua presença. E Eude veio até ele, e ele estava sentado em um salão de verão, que ele mantinha para si apenas. Eude disse, tem uma mensagem de Deus para ti. E ele se levantou do seu assento. E Eude estendeu a frente da sua mão esquerda e pegou o punhal da sua coxa direita e cravou na sua barriga, né? Então, quando a gente olha para esses quadros assim, e apenas dois primeiros juízes aqui, né? Poderíamos falar de vários outros juízes que vão aparecendo aqui e vão mostrando esses tipos, né? Mas apenas nesse aqui a gente já consegue ver claramente Apocalipse capítulo 19, versículo 11, né? E viu o céu aberto, e um cavalo branco que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e com justiça julga e guerreia, seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitas coroas, e ele tem um nome escrito que nenhum homem conhecia, senão ele mesmo. Ele estava vestido com vestes banhadas de sangue, e o seu nome é chamado de a Palavra de Deus. Os exércitos que estavam no céu o seguiam, no sobre cavalo branco, vestido de linho fino, branco e limpo. E da sua boca saiu uma espada afiada, né? A mesma espada que o outro estava lá guardando, né? Para com ela castigar as nações. Né? Quando fala de nações, a gente sabe que sempre aponta assim, nações, tem tradução que fala nações, gentil, pagão, né? Sempre se refere a mesma coisa. Naquele caso lá de Juízes que eu acabei de ler, Moab estava representando as nações, né? Então esse homem vai enfrentar esse rei com a espada que ele tinha preparado, né? Ali sobre a sua coxa, né? Está escrito a palavra de Deus, a espada é a palavra, a espada de Deus a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante que a espada de 2 gumes, né? E com ela ele fere aquele rei ali que representa, né, as nações. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela castigue as nações, e ele a governará com cetro de ferro. E ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, e ele tem sobre as suas vestes, sobre a sua coxa, o nome escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu não acredito que as coisas que estão escritas, né, no Velho Testamento estejam escritas só por estar. Eu vejo perfeitamente que tudo que está escrito lá sempre aponta para alguma coisa. Então, só para nós encerrarmos aqui, irmãos, deixa eu só, como o irmão Wesley pediu para mim, pastor,
podia, no final, fazer um resumo, né, para a gente compreender o que o senhor estava falando, porque a gente começa a terminar o assunto, já esqueceu lá do início. Então, nós temos aqui essas 3 coisas importantes. Primeiramente, sempre assim, o povo se aparta de Deus, Israel se apartou de Deus, ou vou colocar melhor assim, Israel caiu no comodismo, no Egito. Recebe as melhores terras de Faraó, e naquelas melhores terras eles prosperam, porque isso é uma dádiva de Deus ao judeu. Onde eles estão, se eles prosperarem, eles enriquecerem, né? Eles serem abençoados materialmente. Mas a promessa de Deus para o judeu é que o judeu esteja na Terra Prometida, na Palestina, porque a Palestina para eles é como se fosse o Espírito Santo para nós. Nós, o povo gentil, estaríamos fora do arrebatamento se estivermos fora do Espírito Santo. O povo gentil fora do Espírito Santo, ele está em apostasia, né? Se apartou da fé, fora do companheirismo com Deus, né? Ele está apostatado, como Abraão, quando saiu da Palestina, foi para o Egito, estava em apostasia. Se você se encontra lá no estudo da 70ª Daniel, o profeta ensinando. Então, eles estão lá, descansado, prosperando bastante nas melhores terras. Então, para que Deus pudesse levar eles de volta para a Terra Prometida, Deus permite que venha um rei que não conheceu José, e esse rei começa a trazer uma amarga perseguição a esses judeus. Então, através dessa amarga perseguição que vem aos judeus, então os judeus são obrigados a fazer o que eles sempre fazem, clamar ao Senhor. Então, eles vêm e começam a fazer um clamor. Quando eles começam a fazer esse clamor, então Deus levanta um libertador. E o libertador tira eles do Egito, coloca eles na Terra Prometida. É o que acontece. Sempre vem esse libertador através do clamor do povo. Embora nós já tivemos a perseguição, o holocausto, que nós tivemos aqui na nossa era moderna, e toda a perseguição que Israel teve durante todos esses 2000 anos, o profeta mostrou para nós, nos parágrafos que eu li, que haverá um período, esse período chama-se a angústia de Jacó, e essa angústia de Jacó ela acontece no período da tribulação. Li aqui 3 mensagens diferentes para os irmãos, mostrando que a angústia de Jacó ela acontece no período da tribulação. Então, Deus permite esse período de tribulação para eles, essa angústia para eles. Por quê? Porque o desejo de Deus é que esse povo clame a Ele. É claro que já, em parte, isso já está acontecendo, O próprio holocausto fez isso, Hoje nós temos muitos judeus que já estão lá no Muro das Lamentações. Já começou esse clamor, Começou esse clamor. Mas o período de tribulação vai ser, vou dizer assim, o ápice do período da angústia de Jacó. Então, nesse período da tribulação, vem a angústia de Jacó, eles começam a clamar ao Senhor. Então, quando eles clamam ao Senhor, Deus vem para responder as suas orações. Então, Deus vem para ouvir as suas orações, e quando Deus vem para ouvir as suas orações, ele sempre vem da mesma forma. Ele vem e traz um libertador também. Aí cumpre a escritura de Romanos capítulo 11, aqui eu creio que 27, deixa eu ver qual é o versículo. Romanos 26. Então, quando eles clamam, então, de Sião virá o libertador. Então, quando as nações vêm contra Jerusalém, ali Zacarias capítulo 14, esse libertador vem sentado, montado sobre o cavalo branco, e o exército do céu lhe acompanhando. Então, eles vêm para a batalha, para libertar, defender o seu povo daquele dia, daquela hora, E aí nós temos aí esta grande batalha, a batalha do Armagedon, e logo depois dessa batalha, nós temos aqui o tipo, Então, aquele juiz ali venceu a batalha e logo veio 40 anos de descanso,
40 anos assim, de paz, sem guerra. Então, se as pessoas querem paz, se prepare-se para a guerra, né? Então, para que haja aquela paz, milênio, período de paz, 1000 anos de paz, aonde vai estar o nome redentivo do Senhor, Jeová, Shalom, em plenitude, né? O tempo de realmente de paz. Então, nós teremos esta grande batalha para ser travada aí. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Eu vou ler aqui o nome dos irmãos que participaram conosco nesta ocasião aqui. E teria até outros exemplos para colocar, mas eu não vou colocar, para nós não colocar muita coisa aqui, para os irmãos ficarem com esses tipos aqui, meditando, né? Como é que eu vou dizer? Recostando, né? Então, que Deus abençoe aqui a nossa irmã Dete, né, de Sapucaia do Sul, que esteve conosco. Ministério Nascer do Sol, a irmã Juessê, a irmã Marilene assistindo conosco. A irmã Dulcineia, também ali de BH, Minas Gerais, também. Deus abençoe nossa irmã que está sempre conosco, a irmã Vera Garcia, ali de São Carlos, São Paulo, junto com a família, né, assistindo conosco. Nosso irmão José Floriano, juntamente com a irmã Lena, ali também de São Carlos. Moedinho, de Lavec, aqui também do Ermo. A irmã Ivone, junto ali com os filhos, né, em Sombrio, também Deus abençoe também essa família abençoada. A irmã Deise aqui também, creio que é a esposa do irmão William, né, que também está conectado também conosco aqui, Deus abençoe. Nosso irmão Luiz Carlos Garcia também, né, a esposa da irmã Vera, lá juntamente com o irmão Tiago, São Carlos, também São Paulo. Nossa irmã Ironita, lá de Viamão, Deus abençoe. Irmã Tainá Vieira, juntamente com seu esposo, né, o irmão Daniel, aqui da cidade de Araranguá, a irmã Eli, lá do Mato Grosso, Deus abençoe também a irmã Eli. A irmã Ivone Bez, também aqui de Torres, Deus abençoe também a irmã Ivone. A nossa irmã Vera Floriano, também de São Carlos, São Paulo. Nosso irmão João Luiz, ali da cidade de Canoas, também, Deus abençoe nosso irmão João Luiz. O Natanael Goulart, agora em Brusque, Deus abençoe juntamente sua família, né? Deus abençoe também a irmã Elaine, também da cidade de Alvorada, também aqui conosco, a irmã Odilca também, sempre conosco aqui também, né? Participando. Também aqui o nosso irmão Antônio Darabas, também, que de Araranguá, Santa Catarina, também, né? Deus abençoe o irmão Darabas. E aqui também o nosso irmão William. Eu creio que o irmão William Bianchi. O William Bianchi é de Santa Rita. Deus abençoe também nosso irmão William Bianchi, ali, juntamente com a sua esposa, a irmã Paola, né? Nós temos também aqui a irmã Débora. Creio que a irmã Débora aqui, a irmã também de Santa Rita. Deus abençoe todos os irmãos que tiveram conexão conosco aqui pelo YouTube. Também aqui pelo Facebook, nosso irmão Josiel de Souza Alexandre, aqui de Araranguá. Irmão Marcos de Jesus, também ali, meu irmão em Canoas, que estava conosco em conexão. Deus abençoe a todos os irmãos que estiveram conosco, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês ricamente e um shalom na alma. Fique com Deus.